e ver a todos, inclusive amigos de mais tempo e outros de pouco tempo, né? São aqueles que batizaram há menos tempo, estão conosco aqui. Em 1978, eu trabalhei aqui num grupo que hoje não existe mais. Era um grupo de empresas, chamado Holding, né? Um grupo de empresas. E na época eles eram em 11 empresas. E eu quero ver quem daqui estava, naquela época, na igreja já. Em 1978, existiam aqui em Piracicaba somente 3 igrejas. A Central do São Dimas, né? Alguns daqui pertenceram lá naquela época. Eu posso ver o rosto aqui, pelo menos de 1 ou 2 pessoas. Já enxerguei. Havia também a igreja de Santa Terezinha, e a igreja da Paulista estava começando. Hoje é um distrito, né? 3 igrejas naquela época, 41 anos, 42 anos praticamente, atrás. Quem daqui já era adventista naquela época em uma dessas 3 igrejas? Deixa eu ver a mão. A Mazé, que eu já tinha visto, a irmã ali. O pessoal ali, né? Do Uncas, né? É isso? Tá certo. O Leonídio. Então inverti. Obrigado pela correção. É isso mesmo. Então, estava começando a de Santa Terezinha, Paulista estava consolidado. Mas não era um distrito só. Esse distrito pegava até Cerquilho. E ele depois rodeava para o lado de Capivari e também ia para o lado ali de Conchas, Pereira e etc. Então, o pastor tinha que andar muito. Hoje, em Piracicaba, são 5 distritos, né? Mas eu trabalhava naquela época no grupo Dedini Ometo. Esse grupo não existe mais. Vocês sabem que o Dedini e o Ometo se separaram, e os Ometo, então, depois fizeram uma junção com o que hoje é a Raizen, né? O grupo Raizen, que incorporou a Shell e etc. E eu trabalhava na Cerâmica Dedini, na estrada para Rio Claro, né? E era chefe de produção lá de 102 homens naquela época. Eu tinha apenas 22 anos de idade, né? E tomava conta de 102 pessoas na linha de produção. Eu era químico e depois, então, ajudando no trabalho missionário da Igreja Central de São Dimas, um dia, né, um irmão da família Trigo disse assim para mim, o irmão Trigo, lembra, né, Leonídio? Do irmão Trigo. Ele disse assim: por que você não vai fazer teologia? Você gosta de dar estudo bíblico, pregar, fazer trabalho missionário? E nós tínhamos vários pontos de pregação, né? Então, larguei tudo, um salário muito bom, na época era cerca de 20 salários mínimos. Né? Era um bom salário para 22 anos, você não acha? E na época eu me lembro que o salário era 302,40 cruzeiros, o salário mínimo. E eu ganhava na época 6.800, mais ou menos, né? Então, hoje daria aí 20 salários mínimos. E Deus me chamou, fui fazer teologia, e agora, ao retornar aqui em Piracicaba e ver tantas igrejas, vocês não podem imaginar a alegria que vai no meu coração, né? Em pensar que naquela época em que eu saí daqui, levei uma piracicabana comigo, né? Que é minha esposa, e ao retornar aqui, cada vez que a gente retorna, ver tantas igrejas. E eu me lembro de uma passagem bíblica que tem muito a ver com o Espaço Novo Tempo, com a igreja da Rua Tiradentes, que é a igreja de vocês aqui, não é? E essa passagem diz assim: ninguém despreze o dia dos pequenos começos. Quando vocês vieram para cá, era um pequeno grupo, né, Celso? Que saiu lá da Central, a Carlinha e outros que vieram para cá, né? Paulinho Gerage, Maurício e outros. Era um pequeno grupo, Bianca, sua mãe, pessoal. Mas hoje, quando nós voltamos ao Espaço Novo Tempo, a gente vê cada vez mais crescendo, 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 para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus continue abençoando vocês, aqueles que são de mais tempos, que vieram mais recentemente, para continuar esse trabalho. Esse ano foi aberto mais um distrito em Piracicaba. Eram 4 e agora São Jorge é sede de um distrito com as suas igrejas correlatas, né? Nós, na Casa Publicadora Brasileira, o ano passado ajudamos a construir 8 igrejas, né?
nós temos uma parte do orçamento, todo ano, que é destinado como oferta, e nós, como funcionários, participamos dessa oferta, é lógico, com o pouco que a gente pode, mas todos participam, os 642 funcionários, damos um pouco cada um, a CPB põe um pouco, a Associação e União põe um pouco, e assim ao redor do Brasil, podemos, com essa oferta, construir 8 igrejas novas, né? Pela graça de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus vai nos ajudando de uma forma ou de outra. Estava conversando com o irmão Cláudio, cadê o irmão Cláudio, que é lá agora é United Kingdom, né? Não é mais Inglaterra, tem que falar Reino Unido. Cadê o irmão Cláudio? Está lá atrás com a esposa, né? Ele frequenta a igreja de Londres, né? Em Peterborough, é isso? Peterborough. Nós temos uma igreja de brasileiros, estava me dizendo, em Oxford, temos outra em Peterborough, tenho 3 em Londres, e há pouco tempo atrás era um grupo de brasileiros pequeno, numa igrejinha pequena em Londres, e hoje lá também está crescendo, né? Então Deus vai espalhando a sua mensagem aqui e acolá, e nós somos parte, somos instrumentos nas mãos de Deus para produzir tudo isso. Queridos irmãos e amigos, nessa manhã eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre provação e transformação. Eu creio que o início do ano é uma época muito propícia para que nós façamos aquilo que se chama inventário espiritual da nossa vida. Todos fazem um balanço espiritual, as grandes empresas, o comércio, qualquer um, não é que seja uma pequena loja ou uma grande empresa, faz o seu balanço no fim do ano, para ver como é que as coisas foram, como é que vai proceder no ano seguinte. E como adventistas, como filhos de Deus, nós também precisamos fazer um balanço espiritual em nossa vida. Fazer assim um relatório de como nós fomos e como queremos que Deus nos conduza, não é, nesse novo ano que adentramos. E nada melhor do que falarmos um pouco sobre o poder de Deus para transformar a nossa vida, mesmo em meio às provações que sofremos. Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 1 em diante, introdutoriamente, quero ler alguns versículos aqui. Aqueles que estão fazendo e participando do Reavivados pela Palavra, durante esses meses nós estamos lendo o livro de Jó, não é? E nós aprendemos várias lições desse homem de Deus, que foi provado sem ter culpa. Um homem justo, temente a Deus, mas foi provado porque era uma guerra espiritual entre Deus e Satanás. E Jó foi o pivô dessa batalha, né? Foi usado ali para ver se ele seria tirado da sua fé ou se ele passaria por essa grande provação. Então vamos ler aqui inicialmente, versículos 1 em diante do capítulo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. De acordo com o turno dos dias decorrido, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui, então. Bom, nós vemos aqui 3 coisas muito importantes. A primeira delas, nós não sabemos onde é a terra de Uz. E nem sabemos onde foi a terra de Uz. Na realidade, diz que é no Oriente Médio. Algo entrincheirado ali entre Irã, Iraque, Kuwait, Israel, Líbano, Síria. Seria por ali a terra de Uz. Não no Oriente distante, que é Japão, China, etc., mas no Oriente Médio, ou Oriente Próximo, como chamamos. E esse homem era um dos mais ricos na sua época, ali nessa geografia.
a tal ponto que todos conheciam a sua fama, a sua riqueza, mas conheciam também que ele temia ao Deus Criador dos céus e da terra. E nesse testemunho, muitos dos seus servos também temiam a Deus, porque Jó era um homem que falava de Deus e andava com Deus. Segunda coisa importante aqui é o fato de que não foi Jó quem escreveu a sua história, mas foi Moisés quem escreveu o livro de Jó. E por incrível que pareça, o livro de Jó foi escrito quando Moisés estava no deserto de Midian, naqueles 40 anos trabalhando para o seu sogro. Ele saiu do Egito, lembra? E foi então fugitivo para o deserto de Midian, porque ele havia matado um egípcio. E então ele teve que fugir para não ser assassinado pela conspiração daqueles que eram contra a rainha, aquela que havia adotado Moisés. E lá no deserto de Midian, ele ouve da história de Jó, não sabemos quanto tempo antes Jó existiu, mas Moisés existiu no ano 1500 a.C. Então nós estamos falando de uma história de pelo menos 3.500 anos atrás, que nunca deixou de ser atual, necessária para a nossa vida espiritual. E nessa história, Moisés então começa a escrever sobre um homem que ele ouviu falar. E vocês devem se lembrar que naquela época, as pessoas tinham uma memória gigante. Eles conseguiam armazenar como um HD de computador todas as minúcias. E isso era o efeito oitiva. Eles passavam de oitiva, contando um para o outro, e as pessoas guardavam até as vírgulas do detalhe. Então Moisés ouviu essa história de Jó, né? De oitiva quer dizer auricularmente, falando de ouvido a ouvido, e ele então começou a escrever sobre o livro de Jó. E paralelamente ele começa a escrever também o livro do Gênesis. E depois escreve mais 4 livros, que é chamado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A terceira coisa importante aqui é que os filhos de Jó não eram tão consagrados quanto o pai. Você percebe pela leitura da Bíblia. Como eles eram ricos e abastados, enquanto Jó era temente a Deus, fiel, um homem que ajudava os necessitados e um homem simples, os filhos se banqueteavam com a riqueza do pai. Mas quando acabava um banquete, e não nos é dito em nenhum momento que Jó participava deles, os filhos é que participavam, o pai se consagrava pelos filhos. E aqui vem a primeira lição para nós, não é? Como pais, nós podemos dobrar os nossos joelhos em prol dos nossos filhos, dos nossos familiares, do nosso cônjuge, porque Deus ouve a oração de um justo, não é? Então Jó se reunia, chamava os filhos, mas ele oferecia o holocausto e ele oferecia aquilo como perdão, porque ele dizia: meus filhos beberam, comeram, banquetearam-se, alegraram-se, cantaram, passaram a noite em festa, quem sabe uma semana em festa, que era natural naquela época, passar vários dias. Então eu tenho que consagrá-los a Deus. Ele ajoelhava e oferecia um holocausto. Mas houve um momento na história, e o versículo 7 em diante fala isso, a partir do verso 6, que houve um concílio cósmico universal em algum lugar do universo que nós não sabemos e a Bíblia não diz onde foi. E nesse concílio cósmico universal apareceram os representantes dos planetas que não caíram em pecado. E nesse concílio, para representar o planeta Terra, quem é que veio? Satanás. E por que Satanás veio? Porque ele tomou por usurpação o lugar de Adão. Adão e sua descendência deveria ser o representante do planeta Terra, mas ele perdeu isso para Satanás quando enganou Eva. Então agora Deus, veja só que coisa constrangedora para o rei do universo, ter que tolerar o inimigo num concílio em que os representantes dos planetas não caídos se apresentaram e no meio deles, diz o verso 6 em diante, veio Satanás. E Deus teve que tolerar Satanás, porque até a cruz o inimigo não estava vencido ainda. Somente depois da cruz ele não teve mais acesso a esses concílios cósmicos universais. No céu não foi esse concílio, certo?
porque Satanás havia sido expulso de lá. Nós vimos na historinha das crianças hoje. Lúcifer, um anjo de luz, foi expulso do céu, se tornou Satanás, ou diabolos, que quer dizer acusador, inimigo. Portanto, ele, no céu não foi esse concílio. Nós não sabemos quantos concílios mais houve, mas na realidade aqui fala de 2. No primeiro deles, acompanha aí verso 7, Deus diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ele deu, então, a parte da circunspensão ou da circunjacência, onde ele era o seu campo de atuação, né? De onde você vem? Eu venho da terra, eu sou representante da terra. Você tem que me admitir aqui no concílio. Verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Bom, Deus vê Satanás e pergunta de onde ele vem, ele dá o seu campo de atuação, planeta Terra, e no meio de milhões de pessoas que já habitavam o planeta Terra, ele vê um homem justo para como ser exemplo. Parou para pensar nisso? Um homem justo. Ele diz, ninguém há na terra, quer dizer que dos milhões de pessoas só havia Jó, semelhante a Jó. Ele é íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Isso mostra para nós uma segunda lição, o céu não vai ser para todos, não vai ser para muita gente também. Vai ser para pouca gente, porque no meio de milhões e milhões de pessoas, Deus aponta um justo. É por isso que a Bíblia diz que quando nós estivermos dentro da cidade santa, e espero que todos nós, pela graça de Deus, estejamos lá, os ímpios que vão atacar a cidade após o milênio serão como a areia do mar. E daí você pode ver a quantidade que vai ser de ímpios. E agora ele diz assim, Satanás respondeu, verso 9, porventura Jó teme a Deus debalde, quer dizer, com toda a fartura, riqueza que ele tem, será que ele vai deixar de temer a ti? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? E verso 11 ele faz um desafio, estende porém a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí Deus diz, então vá e faça o que você quiser com tudo que ele possui, só não toque nele. E Satanás sai, e a história continua, vocês conhecem muito bem, acontecem 3 coisas terríveis, trágicas. A primeira delas menciona que todo o rebanho, verso 15 e verso 13, diz, os sabeus vieram e levaram e mataram os servos ao fio da espada, e levaram também os bois que lavravam, as jumentas, e tudo isso, enquanto seus filhos estavam se banqueteando. Depois, verso 17 diz, falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram e matavam os servos, só eu escapei para trazer-te a notícia. E finalmente, acontece a maior das 3 tragédias. Quando você vai aqui, no verso 18, diz, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre eles, morreram todos, só eu escapei para trazer-te a nova. Coisa triste, não é? Você já passou por essa situação? Eu conheço muita gente que já, da noite para o dia, perdeu tudo que tinha. Tudo. Às vezes a pessoa perde tudo que tem, como as enchentes que estão acontecendo agora, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas e outros lugares, né? Nós vemos aí estarrecidos na TV, pessoa que adquiriu pessoas humildes, com tanta luta e sacrifício, geladeira, fogão, sofá, a cama para dormir, e de repente a enxurrada vem e a casa desabou, desmoronou o terreno e perdeu tudo da noite para o dia. Há grandes empresários que também perdem tudo, às vezes, da noite para o dia. Isso aconteceu com Jó.
Ele perdeu os seus bois, seus camelos, suas jumentas, suas ovelhas. Da noite para o dia, o homem mais rico do Oriente ficou mais pobre. Isso aconteceu assim, num dia, não foi numa época. Satanás tirou tudo e finalmente também matou os 7 filhos e as 3 filhas de Jó. Perdeu os 10 filhos. Bom, eu não sei o que você faria numa situação dessa, mas eu acho que eu ficaria assim, sem chão, sem saber o que fazer, vagando pela terra desnorteado. Mas Jó não fez isso. Pelo contrário, ele disse assim no verso 21, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Então Satanás perdeu a primeira prova, 1-0 para Deus. Mas eis que houve outro concílio. E o capítulo 2 diz, no dia, verso 1, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se. Então o Senhor disse a Satanás, verso 2 do capítulo 2, de onde vens? Respondeu Satanás, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor, observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra temente como ele, homem íntegro, que se desvia do mal. Então Satanás respondeu, verso 4, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra a tua face. Disse o Senhor, eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Por que Deus disse poupe-lhe a vida? Porque a vida pertence a Deus. Satanás não pode dar vida. Ele pode fazer de tudo para tirar a tua vida, mas não pode dar vida. E como a vida é uma prerrogativa divina, Deus diz, pode fazer com ele o que você quiser, mas não tire a sua vida. E Satanás saiu e feriu Jó com uma doença terrível. No início do meu ministério, 37 anos atrás, eu fui capelão do Hospital do Fogo Selvagem, em Campo Grande. E quando eu leio as feridas de Jó, purgando, a carne retalhada, aberta, e ele raspando com caco de telha as escamas sobre a pele, eu me lembro do fogo selvagem. O fogo selvagem é exatamente isso. Dá uma febre muito forte na pessoa, chamado pênfigo foliáceo. E depois, no outro dia, aquelas bolhas todas estouram, e a pessoa fica como que escamas de peixe na sua pele ressequida, e daí começa a pele a quebrar e purga aquele pus que não para do meio daquelas quebras da pele. E daí você tem que mergulhar a pessoa numa banheira com permanganato de potássio, a pessoa sai cor de violeta, não é? E tem que passar pomada e tem que dar corticoide, e a pessoa incha, e aquilo vão 6 meses a 9 meses para sair do hospital. Tem um outro tipo de pênfigo que é pior ainda, que é o vulgar, que dá na parte respiratória, no esôfago, laringe e por aí afora. Além de dar externo, dá por dentro. Quando eu lembro da doença de Jó, eu fico pensando, será que não foi o fogo selvagem isso? Será que não foi uma doença como essa? Terrível, porque diz que ele sentava na cinza, em meio às cinzas, e jogava cinza no corpo para ver se parava aquela dor, aquele pus a exalar, mau cheiro, a tal ponto da mulher chegar para ele e dizer assim, você é um louco, amaldiçoa teu Deus e morra. Você não tem mais nada, você não é mais ninguém. E aqui no Oriente, quem não tem bens e não tem família como você, não tem nada, não é ninguém, então morra. Amaldiçoe teu Deus. E ele disse, você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal também? E em nenhum momento, diz a Bíblia, Jó amaldiçoou a Deus. E Satanás perdeu a segunda batalha. E se retirou, porque toda a provação que ele havia idealizado e planejado, e Satanás não é onisciente, ele não lê a nossa mente, ele não sabia se Jó iria blasfemar ou não. Ele fez uma tentativa para desestabilizar a espiritualidade quando nós estamos em meio às provações e sofremos as provações. Mas ele não pode ler a mente, nem é onisciente. Ele não sabia se Jó iria ser, de uma maneira ou de outra, forte no teste. E ele perde 2-0 para Deus.
Queridos amigos, a dor é, em realidade, a grande ferramenta mestra de Deus para transformar o ser humano e lapidar o nosso caráter para o reino dos céus. A dor é um instrumento divino que nos prepara para estarmos numa outra terra além daqui. Deus quer nos mostrar, através das adversidades e provações, sejam elas intensas ou menos intensas, que Ele quer educar a nossa alma e nos transformar. É por isso que Ele permite as provações em nossa vida. Quando o martelo bate, eu não sei quantos já viram, quando o martelo bate no ferro aquecido no fogo até ficar avermelhado, ele dobra e molda o ferro. Mas o ferro antes precisa ser submetido a muito fogo, a muita temperatura, até avermelhar-se. E quando o martelo bate, aí ele pode dar a forma que ele quer naquele ferro. E se você fundir o ferro até um nível de temperatura X, ele vai se transformar no nobre aço. E as provações são assim em nossa vida. Quando nós pensamos que as provações vêm para nos derrubar, desestabilizar, elas vêm para nos moldar, para nos transformar. Por isso elas são bem-vindas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Ellen White conta a história. Ela não tem muitas ilustrações, mas essa é muito importante para o assunto dessa manhã. Ellen White conta em um dos seus livros que havia um treinador de pássaros. E esse treinador não conseguia ensinar a melodia a um determinado pássaro. E ele fez de tudo, e as semanas passaram, e os meses passaram, e o pássaro não aprendia a melodia. Ele tinha que devolver ao dono do pássaro, o pássaro cantando aquela melodia. Ele era um treinador famoso. E o que ele fez? Um dia ele teve uma ideia. Ele pegou um pano preto e ele foi na gaiola do passarinho e cobriu a gaiola com aquele pano preto. O passarinho agora não podia ver mais nada ao seu redor. E então ele encostou perto da gaiola e ele começou a assobiar a melodia para o passarinho. E a cantarolar a melodia para o passarinho. E o passarinho agora só tinha uma coisa a se concentrar: na música do treinador. E dali algumas semanas, o pássaro já havia aprendido a melodia tranquilamente. Às vezes Deus põe um pano preto na nossa vida. É a morte de um ente querido, é o desemprego, é uma enfermidade, é uma decepção com um irmão da igreja, com um familiar. E por que Deus permite esses véus pretos em nossa vida? Para que nós aprendamos a melodia da voz celestial. Porque daí nós vamos nos concentrar somente naquilo que Deus quer que nós nos concentremos. Portanto, as provações são bem-vindas. Não devemos amaldiçoar a Deus, nem nos queixar, por que, Senhor? Mas perguntar, para que, Senhor? Para que essa provação em minha vida? O porquê é muito egoísta. Quando nós dizemos, por que, Senhor? Nós estamos dizendo a Deus que não queríamos aquilo, mas Deus sabe o que é melhor. Então nós devemos indagar, para que, Senhor? E Ele vai nos mostrar para que Ele permitiu aquilo. Eu não sei quantos já visitaram Itaipu aqui, a grande usina de Itaipu. Vocês sabem que Itaipu, que faz divisa lá em Foz do Iguaçu com o Paraguai, é uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? Ela começou a ser construída em 1975 e terminou a construção em 1984. Nas suas 12 turbinas, cada uma gera 700 mil quilowatts de eletricidade. E na sua força total, quando todas as turbinas estão funcionando e a água vem e jorra com bastante volume, ela é capaz de produzir 12 milhões de quilowatts. Bom, isso dá para levar energia para quase metade do Brasil e boa parte, se não todo o Paraguai. É um poder, é um exemplo de força humana e de engenharia tremenda. Você pode visitar Itaipu. Aqueles que vão lá têm um ônibus, você paga um ingresso,
e o ônibus gira com você. Eu tive a oportunidade de descer a alma da turbina, lá onde gira a turbina, lá embaixo, muitos metros para baixo. É uma coisa impressionante. É algo assim que você fica admirado, você pensa como a engenharia humana pôde chegar a essa capacidade, a essa inteligência, não é? De fazer algo assim. Mas a Bíblia nos fala que Deus oferece uma força muito maior do que Itaipu para os seus filhos quando estão sendo provados. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, fala-nos dessa força. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre provações, dificuldades aos primeiros cristãos que habitavam em Corinto, recém-convertidos ao cristianismo, ele fala dessa força. Acompanhe comigo qual é ela. 1 Coríntios 10, verso 13. Essa é a maior força e o maior exemplo que Deus pode nos dar, disponível e possível aos seres humanos. Diz assim: não vos sobreveio, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Amém? Deus nunca permitirá que nós sejamos provados além daquilo que nós possamos suportar. Então, quando a provação vier para você, seja na área familiar, profissional, espiritual, lembre-se desse versículo. Se Deus permitiu, é porque eu posso suportar. Agora existe um para quê, existe um objetivo. Nada acontece por acaso para aqueles que temem a Deus e são chamados pelo seu nome. Cristo nos fortalece através da energia divina. Turbinas de força, à semelhança de Itaipu, são colocadas à disposição do cristão cada dia, cada manhã renovam-se as misericórdias e as forças de Deus para nós. E nós podemos enfrentar aquele novo dia com disposição e força divina. Jesus nos fortalece através da sua união conosco. Eu não sei quantos já ouviram, mas há uma interessante ilustração da transformação do milho de pipoca. Eu creio assim que essa é uma coisa fantástica, parece um milagre, né? Você joga um grão de milho na panela e sai uma linda flor de pipoca totalmente diferente daquilo que você jogou anteriormente. E eu gostaria de ler algo para vocês nessa manhã, escutem aí. Diz assim: a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação pela qual devem passar os cristãos para que venham a ser cada vez melhores. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com cristãos. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo das aflições espirituais fica do mesmo jeito. São pessoas de uma mesmice que não tem tamanho. Só elas não percebem. Elas acham que a sua maneira de ser é a melhor de todas. Mas quando chega o fogo da provação na vida desses cristãos, isto é, quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, como perder uma pessoa querida, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, então essas pessoas percebem que não estão preparadas para a vida. Mas o fogo também pode vir de dentro de nós. Pode ser a síndrome do pânico, o medo, a ansiedade, a depressão, o sofrimento, cujas causas são muitas vezes ignoradas, mas são provações. Há sempre um remédio: apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade da grande transformação também. Eu imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou. Eu vou morrer, ela pode dizer. Dentro de sua casca dura,
ela imagina que a morte chegou. Mas aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente do que era. Nunca havia sonhado antes. De um grão de milho duro, transformou-se em pipoca, a linda flor de pipoca. Mas tem um problema. Depois do estouro do milho, ficam os piruás. E piruá é o milho que não estoura. Ele se recusa a estourar. Nós podemos compará-lo às pessoas e cristãos que, por mais que o fogo da aflição esquente sua vida, se recusam a ser transformadas. Elas continuam na mesmice, com os mesmos vícios, com os mesmos costumes, com as mesmas maneiras que desagradam a Deus. E elas não podem ser transformadas para fazer parte de um outro reino depois do planeta Terra. Sua presunção e o medo formam uma casca dura que não estoura. O destino delas é triste. Piruá só serve para ir para o lixo, ou para dar, de maneira ou outra, o quê? Vantagem para os dentistas. Elas ficarão duras a vida inteira, se forem piruás. Não serão transformadas na flor branca e macia, não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam apenas os piruás que não servem para nada. E você o que é? Uma pipoca ou um piruá? Eu espero que você seja uma pipoca. Eu gostaria de deixar com vocês um verso bíblico para a nossa meditação no fim da mensagem dessa manhã. E ele está em Romanos, capítulo 8, verso 18. Se você esquecer grande parte daquilo que nós estudamos na palavra de Deus, lembre-se desse versículo. Leve com você, Romanos 8, 18. Esse é um verso poderoso, que tem me ajudado em muitas situações da vida. E vai ajudar você também. Ele nos diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho não viu, não é? O ouvido não ouviu, e nós não podemos sentir nessa terra, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Leve Romanos 8, 18 com você, não se esqueça que nós devemos estar com certeza de que as aflições deste mundo não são para ser comparadas com a glória que Deus está nos preparando. Portanto, queridos irmãos e amigos, em meio às provações e angústias, perdas, dores, sofrimentos e quedas da vida, é preciso confiar na direção divina, nos planos de Deus. Mesmo que às vezes pareça uma ave sem ninho, procurando um abrigo, clamando em alta voz, por que, Senhor? Custando a entender as provações da vida, é preciso confiar em Deus. Nesta manhã, como resposta, como um repto de agradecimento a Deus e crendo na força divina, eu gostaria que todos nós relembrássemos cantando um hino muito conhecido do Inário. É um hino que se chama Confiar em Deus, 273 do nosso Inário. Nós vamos cantá-lo ao fim dessa mensagem, para que Deus nos ajude, nos dê forças nesse ano 2020 que acabamos de adentrar, a vencer as provações, as dificuldades, porque Deus promete estar conosco em cada uma delas. No fim da vida de Jó, se você for ao capítulo final, irá perceber lá no capítulo 42, verso 10 em diante, que Deus deu a ele não 7.000 ovelhas, mas 14.000, não 500 juntas de jumentas, mas 1.000 juntas de jumentas, não 500 camelos, mas 1.000 camelos, e ele deu 7 filhos mais formosos que os primeiros, e as filhas de Jó eram as mais formosas do Oriente, quando Deus restituiu tudo o que ele possuía antes. Deus, no fim da sua aprovação, pode lhe dar coisas bem melhores.
Foi em meio à provação de uma festa, quando acabou o vinho, que Jesus fez o melhor vinho. Quando não havia mais humanamente condição de fazer algo, Jesus fez o milagre. E será assim em nossa vida também. Quando nós pensamos que não há mais alternativa, que não há mais recurso, Deus vem e faz um milagre e deixa tudo mais bonito, deixa tudo mais precioso do que era quando antes da provação. Vamos cantar esse hino. Vamos ficar em pé então, cantar com bastante entusiasmo, confiar em Deus. Todos têm? E relembrarmos a história de Jó, nos alicerçamos na promessa de que as aflições da vida são para ensinar-nos os teus caminhos. Ajuda-nos nesse novo ano que estamos adentrando. Dá-nos a capacidade de perceber, Senhor, os teus planos e projetos para cada um de nós. Talvez tenhamos falhado em algum momento, questionando os porquês e os paraquês da nossa vida, mas todas essas provações nos servem para alicerçar a nossa fé e chegarmos mais perto de Ti. Abençoa esta congregação, cada família aqui representada, que juntos um dia, vencendo as aflições da vida, estejamos naquele mar de vidro na Canaã celestial. Dá-nos um bom restante de sábado em Tua companhia.
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.